A manchete estourou como um foguete no céu estrelado. Menina diz ter a cura do câncer e muda a vida de milionário em um milagre impressionante. Clara, uma jovem de apenas 17 anos, tornara-se o centro das atenções. Depois de lutar bravamente contra um câncer que a consumira por anos, ela agora estava pronta para compartilhar um segredo. Um segredo que veio de uma remota vila na Amazônia, onde descobriram um tratamento inovador, quase mágico. O sol brilhava forte naquele dia ensolarado em São Paulo, e a notícia corria com a velocidade de um incêndio. Multidões se aglomeravam nas redes sociais, fervilhando de esperança e de ceticismo. Imaginava-se que a cura era feita com ervas locais, uma poção mágica extraída de plantas que só cresciam cercadas pela névoa da floresta. Clara tinha sido a primeira a experimentar o elixir, e os resultados deixaram até os médicos mais renomados em estado de choque. Ao subir no palco de uma conferência sobre tratamentos oncológicos, o olhar de Clara brilhava. Havia um misto de coragem e vulnerabilidade em seu rosto, algo que fazia a plateia ficar em silêncio, quase paralisada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo, um milionário de 50 anos, assistia tudo pela TV em sua suíte luxuosa. Diagnosticado com uma forma terminal do mesmo câncer, suas esperanças estavam minguando. Ele se lembrava das palavras do médico, cortantes como vidro. Não há mais o que fazer. Mas, ao ver Clara, algo acendeu dentro dele, uma pequena faísca de esperança. Ele precisava conhecer essa menina. Precisava entender o que havia de verdade naquela cura. A fama crescente de Clara não passou despercebida por empresários gananciosos, prontos para lucrar. Cartéis do tratamento começaram a surgir, apresentando produtos inspirados na sua descoberta. No entanto, um oncologista cético, o Dr. Lucas, começou a investigar os efeitos do tratamento. O que parecia um milagre começava a levantar questionamentos. A cada nova descoberta, o clima se tornava mais pesado, e os sussurros nas redes sociais se tornavam promessas de destruição. Clara não tinha apenas a responsabilidade de sua cura em mãos, mas também o peso de um segredo familiar que poderia desmoronar sua vida. Ela descobriu que na sua árvore genealógica havia histórias obscuras, envoltas em dor e sacrifício. Qual seria o custo real do tratamento? A cada revelação, seu coração acelerava e a pressão aprimorava. Seria ela capaz de salvar alguém e se tornar a vilã da própria história? As conversas entre Clara e Eduardo intensificavam o laço entre eles. Ela, agora uma sensação da mídia, e ele, um homem em busca de redenção. O relacionamento transformava-se em algo profundo à medida que ambos lutavam contra doenças, expectativas e desilusões. Mas a pergunta ficava: até onde Clara iria para salvar não apenas Eduardo, mas todas as vidas que poderiam ser afetadas pela cura? E com cada nova reviravolta, a expectativa aumentava. O que realmente estava por trás daquele tratamento milagroso? Qual seria o impacto disso tudo? O mistério de sua eficácia permanecia. Em um mundo onde a esperança e a ganância se entrelaçavam, Clara se encontrava em uma encruzilhada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a multidão aguardava com expectativa o desfecho da conferência, Clara e Eduardo se sentaram em um canto reservado, longe dos holofotes. Os olhares intensos da imprensa e das câmeras pareciam distantes neste pequeno refúgio. Mas uma tensão nova pairava no ar, como um trovão silencioso prestes a eclodir. Clara tinha algo a dizer. Estava nervosa, a voz tremia, mas a urgência a movia. Eduardo, ela começou, preciso te contar sobre a origem do elixir. Não é apenas mágica. Ele a olhou com curiosidade, sem saber que a revelação seria um golpe devastador. Clara puxou o celular do bolso, a tela brilhando com fotos antigas. Veja isso, disse, deslizando imagens de sua família nas mãos dele. Esta aqui é minha avó. Ela também teve câncer e usou o mesmo tratamento. Mas não é só isso. Tem algo mais que preciso revelar. Nesse momento, o celular vibrou, quebrando o silêncio tenso. Clara deu uma rápida olhada e seu rosto esbranquiçou, como se tivesse visto um fantasma. É da minha mãe, sussurrou. Ela se machucou. Precisamos ir até ela. O coração de Eduardo disparou. O que aconteceu? Clara não respondeu. Levantou-se rapidamente, puxando Eduardo a seguir. O caminho até a casa dela parecia uma eternidade. Cada semáforo que demorava a abrir aquecia a ansiedade no peito. E quando chegaram, Clara correu para dentro, enquanto Eduardo a seguia, preocupado. A cena que encontrou foi aterrorizante. A sala estava despedaçada, todos os móveis virados como se uma tempestade tivesse passado. E ali, no chão, estava a mãe dela, ensanguentada e inconsciente. Clara gritou: "Mãe!" O som cortou o ar como uma faca. Eduardo saltou para ajudar, enquanto Clara tentava acordar sua mãe. Do lado de fora, um grupo de pessoas começava a se aglomerar, algumas filmando, outras murmurando. As câmeras estavam em todos os lugares agora, e o que deveria ser um momento íntimo se tornava um espetáculo. Mas o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. Clara, em lágrimas, percebeu que havia uma mensagem colada na parede. Um papel pardo, com letras trêmulas. A verdade sobre a cura está escondida. Você deve escolher entre salvar e sacrificar. Eduardo leu em voz alta, seu coração pulsando na garganta. O que isso significa, Clara? Olhando para sua mãe, Clara percebeu que algo muito profundo estava em jogo. A cura, sua cura, carregava um peso que ela nunca imaginou. O sacrifício que mencionava poderia não ser apenas por ela. Um amor crescente entre Clara e Eduardo passou a ser ameaçado por essa sombra. Se o elixir funcionava com um custo, qual era o preço que ela estava disposta a pagar? E a pergunta que grudava em sua cabeça: quem havia feito aquilo com sua mãe? Os olhos de Clara brilhavam com uma mistura de amor e desespero. Eduardo, e se isso for só o começo? Antes que ele pudesse responder, um barulho ecoou pela casa. A porta se abriu com um estalo, revelando uma figura sombria que parecia saber demais. O chão sob eles parecia desmoronar. Clara e Eduardo trocavam olhares de horror e confusão. Agora, não eram apenas eles. Era uma teia de segredos, sacrifícios e um futuro incerto que os esperavam. E no meio de tudo isso, um mistério mortal estava se desenrolando ao redor deles. O que mais estava por vir? Clara e Eduardo estavam paralisados, os olhos fixos na figura sombria à porta. Era um homem envelhecido,
Seus olhos verdes penetrantes brilhavam com um conhecimento obscuro. Ele parecia exatamente como um pesadelo que ganha vida. Ouvindo os murmúrios da multidão do lado de fora, o coração de Clara batia acelerado. Quem é você? Ela gritou. A voz. Pamela. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, Clara. E a verdade que você teme está mais próxima do que você pensa. Ele deu um passo à frente, seu olhar fixo na mãe de Clara, ainda inconsciente no chão. Eduardo, em um impulso protetor, se colocou à frente de Clara. Se você tocar nela, eu juro que... Você não entende, Eduardo, Clara interrompeu, a angústia subindo como uma onda. Ele pode saber o que está acontecendo. Pode ter as respostas que precisamos. Respostas? O homem riu, mas não havia alegria em sua voz. As respostas vêm com um preço. E o preço é sempre mais caro do que se está disposto a pagar. Clara olhou para sua mãe, o sangue escorrendo em um pano rasgado ao lado dela. Dúvidas a engoliam. O que você quer dizer com isso? O elixir que você tem trata-se de muito mais. É uma combinação de cura e maldição. Ele se aproximou mais, quase íntimo, e ela sentiu um arrepio na espinha. Ele não só cura, mas também consome. Consumirá você, se não ficar atenta. Clara hesitou. Cada palavra daquele homem a fazia querer correr e se esconder. Mas algo a mantinha presa. Então foi isso que fizeram com minha avó. As palavras saíram como um sussurro, dolorosas e pesadas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O homem baixou a cabeça, confirmando sem palavras. Ela não foi a primeira. Cada geração pagou um preço, e o seu tempo está chegando. Eduardo, perdendo a paciência, avançou um passo. Chega de enigmas. O que você sabe sobre a minha doença? O olhar do homem se fixou intensamente em Eduardo, e algo mudou no ar. Clara sentiu uma tensão palpável. Ah, você também tem um destino intitulado. Seu dinheiro não irá salvá-lo aqui, mas o elixir é a sua única chance. Ele olhou para Clara como se soubesse de um segredo profundo. É você quem deverá decidir a sua jornada, salvar ou sacrificar. Mas tenha cuidado. Ao longo do caminho, você poderá perder mais do que esperava. O coração de Clara disparou. O que significa isso? O medo a envolveu e, enquanto falava, o silêncio tornou-se ensurdecedor. De repente, uma mensagem do celular de Clara interrompeu a tensão. O display brilhava intensamente. O nome que ela viu a deixou paralisada. É meu pai. Seu pai? Eduardo perguntou, perplexo. Ele nunca soube. Ninguém sabia. A voz de Clara tremia, e ela se virou para o homem como se esperasse que ele explicasse. Mas o sorriso dele se aprofundou, mostrando que ele sabia mais do que nunca havia revelado. Se há um poder na cura, há uma culpa. E a escolha que você quer fazer carrega sombras. Eduardo sentiu um nó no estômago. O que você está dizendo? O que essa mensagem tem a ver com tudo isso? Seu pai. O homem riu levemente, mas a risada era preenchida por uma tristeza profunda. Seu pai é parte disso. Do sacrifício. Que o destino de Clara mude ou não, os dois estão mais conectados do que nunca. O peso da revelação pairou no ar, enquanto Clara olhava para Eduardo. As ondas de choque a atravessavam. O que isso significava para eles? O que ela realmente tinha por trás daquela cura? Antes que qualquer um pudesse se recuperar, a sala foi iluminada por flashes fortes. A polícia. Era um grande alvoroço do lado de fora. Clara! Eduardo! Uma voz gritou e, ao olharem, viram uma multidão se aproximando. Ela sabia que não havia como voltar atrás agora. E, com uma enorme reviravolta no jogo, os trechos de sua vida estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que alteraria tudo. Os olhos do homem se estreitaram. Ele virou-se para sair.
Escolha, Clara. A verdade sempre vem à tona. E com isso ele desapareceu na confusão, deixando Clara e Eduardo em uma tempestade de perguntas, incertezas e uma escolha que poderia mudar o destino de todos. Clara e Eduardo estavam paralisados, os olhos fixos na figura sombria à porta. Era um homem envelhecido. Seus olhos verdes penetrantes brilhavam com um conhecimento obscuro. Ele parecia exatamente como um pesadelo que ganha vida. Ouvindo os murmúrios da multidão do lado de fora, o coração de Clara batia acelerado. "Quem é você?" ela gritou, a voz trêmula. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. "Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, Clara. E a verdade que você teme está mais próxima do que você pensa." Ele deu um passo à frente, seu olhar fixo na mãe de Clara, ainda inconsciente no chão. Eduardo, em um impulso protetor, se colocou à frente de Clara. "Se você tocar nela, eu juro que..." "Você não entende, Eduardo," Clara interrompeu, a angústia subindo como uma onda. "Ele pode saber o que está acontecendo. Pode ter as respostas que precisamos." "Respostas?" O homem riu, mas não havia alegria em sua voz. "As respostas vêm com um preço, e o preço é sempre mais caro do que se está disposto a pagar." Clara hesitou. Cada palavra daquele homem a fazia querer correr e se esconder, mas algo a mantinha presa. Então, foi. "Isso que fizeram com minha avó." As palavras saíram como um sussurro, dolorosas e pesadas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O homem baixou a cabeça, confirmando sem palavras. Ela não foi a primeira. Cada geração pagou um preço. E o seu tempo está chegando. Eduardo, perdendo a paciência, avançou um passo. "Chega de enigmas. O que você sabe sobre a minha doença?" O olhar do homem se fixou intensamente em Eduardo, e algo mudou no ar. Clara sentiu uma tensão palpável. "Ah, você também tem um destino intitulado. Seu dinheiro não irá salvá-lo aqui. Mas o Elixir é a sua única chance." Ele olhou para Clara como se soubesse de um segredo profundo. "É você quem deverá decidir a sua jornada. Salvar ou sacrificar. Mas tenha cuidado. Ao longo do caminho, você poderá perder mais do que esperava." O coração de Clara disparou. O que significa isso? O medo a envolveu, e enquanto falava, o silêncio tornou-se ensurdecedor. De repente, uma mensagem do celular de Clara interrompeu a tensão. O display brilhava intensamente. O nome que ela viu a deixou paralisada. "É, meu pai." "Seu pai?" Eduardo perguntou, perplexo. Ele nunca soube. Ninguém sabia. A voz de Clara tremia. E ela se virou para o homem, como se esperasse que ele explicasse. Mas o sorriso dele se aprofundou, mostrando que ele sabia mais do que nunca havia revelado. Se há um poder na cura, há uma culpa. E a escolha que você quer fazer carrega sombras. Eduardo sentiu um nó no estômago. O que você está dizendo? O que essa mensagem tem a ver com tudo isso? Seu pai, o homem, riu levemente, mas a risada era preenchida por uma tristeza profunda. Seu pai é parte disso, do sacrifício. Que o destino de Clara mude ou não, os dois estão mais conectados do que nunca. O peso da revelação pairou no ar, enquanto Clara olhava para Eduardo. As ondas de choque a atravessavam. O que isso significava para eles? O que ela realmente tinha por trás daquela cura? Antes que qualquer um pudesse se recuperar, a sala foi iluminada por flashes fortes. A polícia. Era um grande alvoroço do lado de fora. "Clara! Eduardo!" Uma voz gritou, e ao olharem,
Viram uma multidão se aproximando. Ela sabia que não havia como voltar atrás agora. E, com uma enorme reviravolta no jogo, os trechos de sua vida estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que alteraria tudo. Os olhos do homem se estreitaram. Ele virou-se para sair. Escolha, Clara. A verdade sempre vem à tona. E com isso, ele desapareceu na confusão, deixando Clara e Eduardo em uma tempestade de perguntas, incertezas e uma escolha que poderia mudar o destino de todos. Mas antes que eles pudessem processar tudo, um grito cortou o ar. Clara, olhe! Clara se virou rapidamente e viu sua mãe, em pé, saudável, olhando diretamente para ela. Mas havia algo em seus olhos. Era um reconhecimento profundo, um conhecimento que não deveria existir. Você precisa entender, Clara. Você foi escolhida. O sacrifício é seu. O mundo parou. Eduardo olhou para Clara, perplexo. A cena que parecia um milagre agora parecia uma maldição. A tensão, agora palpável e sufocante, fazia o ar parecer pesado. A mãe de Clara, aquela que estava no chão há pouco, agora estava de pé, e as palavras dela ecoavam na mente de Clara como um sino fino, tocando em cada fibra de sua realidade. Escolha. O homem havia dito, e a escolha agora ressoava de forma diferente. O que sua mãe sabia? O que realmente estava por trás do elixir? Clara sentiu uma vertigem. Tudo o que ela acreditava estar firme estava ruindo. A multidão do lado de fora urrava. Mas tudo o que Clara conseguia ouvir era a batida de seu próprio coração, acelerando em um ritmo frenético. Agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir a verdade. E em meio àquele mar de incertezas, uma dúvida crucial se apoderou dela. Até onde ela iria para salvar aqueles que amava? Clara e Eduardo estavam paralisados, os olhos fixos na figura da mãe de Clara, que agora se erguia como um espectro. A expressão em seu rosto balançava entre amor e um terror escondido. Você foi escolhida. O sacrifício é seu. As palavras reverberavam na sala, pesadas, como se cada sílaba carregasse o peso de um segredo ancestral. Eduardo olhou de uma mulher para outra. Sua mente girava em um turbilhão. Escolhida para ti, Clara. O que ela está dizendo? O desespero invadia sua voz. O familiar calor que o preenchia se transformava em um frio glacial. A cena que parecia mágica agora tinha um gosto amargo. Antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz e som irrompeu pela porta. Policiais entraram, gritando ordens, cercando a sala. A mãe de Clara recuou. Suas feições tornaram-se contorcidas de medo. Saia! Não podem entrar. Sua voz tinha a urgência de quem esconde segredos há muito tempo. Mas a multidão do lado de fora o pressionava. Cada grito ecoava como uma sirene de alerta. Um policial se adiantou. Você está presa. O ambiente estava impregnado de tensão, e Clara, de repente, se viu num jogo de sombras e luzes. A mãe dela trêmula se virou para Eduardo. E você? O que você fez? Eu? Eu não fiz nada. Eduardo gritou, inseguro, enquanto as voces de la multidão zunían como insectos furiosos. Calla, Clara. Alguien precisa explicar eso. Era como se tentase pucharla para fora del abismo en que estaban. Mas había algo en su olhar que no parecía más saludable. Clara. Sua mãe interrompió, quase implorando. Você não pode confiar nele. As palavras da mãe cortaron como una faca. Clara se viró abruptamente. ¿Por qué no? Eu estou fazendo tudo isso por você. Seu coração pulsava como um tambor. A cada batida trazia uma onda de confusão. Ela costumava confiar na mãe, acima de tudo, e agora? Esse amor parecia como um peso,
porque ele não é quem você pensa. A revelação pairou no ar como um vapor denso envolvendo todos os presentes. Ele veio atrás de você, atrás do Elixir, porque isso é tudo o que ele precisa. Eduardo estremeceu de choque, o olhar se agudizando entre a fúria e a dor. O que você está falando? Como você pode saber disso? Ele olhava para Clara, mas ela estava estática, presa nas engrenagens confusas de um mistério maior. Eduardo, não! Clara gritou. Ele se inclinou e um silêncio absoluto tomou conta da sala. Eu fiz isso por você e não tenho intenção de deixar que alguém, nem mesmo minha mãe, coloque você em perigo. Mas suas palavras estavam manchadas por inseguranças. O que realmente significava tudo aquilo? A mãe de Clara, em sua crescente agonia, girou para os policiais. Não a deixem. É isso que eles querem. É o que eu quero. Naquele instante, uma das táticas mais cruéis da vida começou a se revelar. O olhar de Clara se centrava no rosto de Eduardo. Então, de repente, ela sentiu uma dor aguda no peito, como uma facada. Memórias deslizaram através de sua mente, cada uma mais intensa que a anterior. Sua infância, risadas, promessas. Eduardo, ela sussurrou, sentindo o piso sob os pés, como se estivesse desmoronando. Mas antes que as palavras pudessem se formar, um grito ensurdecedor ecoou pela casa. Cuidado! Um dos policiais desabou ao chão, a mão segurando uma ferida, enquanto um segundo policial deu um passe em falso e, em um momento de pura confusão, disparou sua arma. O estrondo disparou como um eco no coração de todos. Clara gritou. A mãe, chocada, arregalou os olhos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Eduardo, impulsivamente, pulou na frente de Clara. Não! Ele gritou. E nesse breve instante, a vida como eles a conheciam estava prestes a mudar para sempre. A bala encontrou seu alvo. A sala mergulhou em um caos absoluto. Clara, paralisada, observou cada detalhe se desmoronando. A tensão, a desconfiança, o amor agonizando entre os escombros. O que era real agora se transformava em um pesadelo sem limites. A mãe de Clara se contorceu, lágrimas escorrendo. O preço é sempre o preço. Agora Clara olhava para Eduardo. A cena batia em seu coração como um tambor. A escolha estava em suas mãos. E na confusão descontrolada, uma nova verdade se revelou. O que havia se tornado um amor poderia também ser um sacrifício. Como se todas as máscaras tivessem sido tiradas. O verdadeiro horror estava prestes a ser exposto. Clara, o que vamos fazer? A voz de Eduardo ecoava em seu ouvido, mas enquanto as sirenes cortavam a noite, a incerteza tornava-se real. O que realmente estava em jogo? O que mais poderia ser perdido? A única certeza era que o próximo passo deles nunca mais seria o mesmo. Clara e Eduardo estavam paralisados, os olhos fixos na figura da mãe de Clara, que agora se erguia como um espectro. A expressão em seu rosto balançava entre amor e um terror escondido. Você foi escolhida. O sacrifício é seu. As palavras reverberavam na sala, pesadas, como se cada sílaba carregasse o peso de um segredo ancestral. Eduardo olhou de uma mulher para outra, sua mente girava em um turbilhão. Escolhida para quê, Clara? O que ela está dizendo? O desespero invadia sua voz. O calor que o preenchia se transformava em um frio glacial. A cena que parecia mágica agora tinha um gosto amargo. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz e som irrompeu pela porta. Policiais entraram, gritando ordens
e cercando a sala. A mãe de Clara recuou, suas feições tornaram-se contorcidas de medo. Saia, vocês não podem entrar. A urgência em sua voz soava como um eco sombrio. Um policial se adiantou, apontando para Clara. Você está presa. O ambiente estava impregnado de tensão, e Clara se viu em um jogo de sombras e luzes. Sua mãe, agora assustada, se virou para Eduardo. E você? O que você fez? Eu? Eu não fiz nada! Eduardo gritou, inseguro, enquanto as vozes da multidão zuniam como insetos furiosos. Calma, Clara. Alguém precisa explicar isso. Mas suas palavras estavam manchadas por inseguranças. O que realmente significava tudo aquilo? Clara, sua mãe interrompeu, quase implorando. Você não pode. Você não pode confiar nele. O coração de Clara disparou, aquela confusão em sua mente. Agora ressoava com uma batida cada vez mais forte. Por que não? Eu estou fazendo tudo isso por você. A frustração a fez gritar. O que deveria ser um momento de união parecia se desmoronar em um abismo. Porque ele não é quem você pensa. A revelação da mãe cortou como uma facada, deixando Clara perplexa. Ele veio atrás de você, atrás do Elixir, porque isso é tudo o que ele precisa. Eduardo estremeceu. Um misto de dor e raiva lhe invadiu. O que você está falando? Como você pode saber disso? Ele olhava para Clara, mas ela estava estática, presa nas engrenagens confusas de um mistério maior. Seu pai, a mãe de Clara disse, a voz numa mistura de desespero e pena. Ele está envolvido, Clara. Foi ele quem fez isso. Ele sempre fez. As palavras da mãe atingiram Clara como um foguete. Tudo começou a girar. Quem era seu pai realmente? Ele sempre esteve por trás de tudo isso. Eduardo, isso não pode ser verdade, Clara sussurrou, negando com a cabeça, mas a dúvida começava a brotar dentro de si. Nesse instante uma sirene cortou o ar e um grito agudo ecoou pela casa. Um dos policiais desabou ao chão, a mão segurando uma ferida na barriga. Enquanto o caos se espalhava, Clara gritou. A mãe, horrorizada, arregalou os olhos. Entre a confusão, Eduardo, em um movimento rápido, se lançou à frente de Clara. Não! Ele berrou, mas era tarde demais. O tiro havia sido disparado. Clara percebeu tudo em câmara lenta. O polícia no chão, a expressão de desespero, o sangue começando a vazar. O pânico se apoderou dela. O que está acontecendo? A fraqueza tomou conta dela. E então, tudo ficou em silêncio. No meio da confusão, Clara notou algo que fez seu coração parar. Um pequeno objeto caindo do bolso do policial caído, brilhando sob a luz. Era um medalhão familiar, uma joia que ela conhecia bem. Meu Deus! Ela sussurrou, seus pés pesados ao se mover para mais perto. Eduardo, percebendo a mudança em Clara, seguiu seu olhar. O que foi? O medalhão estava coberto de sangue, mas suas gravuras eram inconfundíveis. É do meu pai. Com tudo isso, as palavras saíram como um fio fino de esperança e desespero. Ora, não, o que mais você não sabe? A mãe de Clara olhou para o medalhão, um olhar de horror em seu rosto. Você não pode, Clara, eles estão vindo. E no auge do desespero, um som alto e distorcido ressoou na sala, um verdadeiro estrondo. A porta foi arrombada com força, e homens encapuzados se romperam, armados e sérios. Peguem-na! Um grito ecoou. Instantaneamente Clara compreendeu que o cerco se fechava. Clara, Eduardo gritou, puxando-a para perto. E no meio daquele caos, Clara sentiu que, de alguma forma, tudo estava prestes a se desdobrar de uma maneira que nunca imaginou. Ela não sabia onde isso iria acabar, mas a escolha, agora, era mais do que real. Até onde ela iria para descobrir a verdade, ou até mesmo
salvar os que amava. Os olhares na sala misturavam confusão, raiva e desespero. A única certeza era que cada passo que ela desse a levaria mais perto não apenas da verdade, mas de um destino que poderia destruir tudo. E aquela sombra do medalhão se tornava cada vez mais densa. O que mais poderia ser revelado? Clara e Eduardo estavam paralisados, os olhos fixos na figura da mãe de Clara, que agora se erguia como um espectro. A expressão em seu rosto balançava entre amor e um terror escondido. Você foi escolhida. O sacrifício é seu. As palavras reverberavam na sala, pesadas, como se cada sílaba carregasse o peso de um segredo ancestral. Eduardo olhou de uma mulher para outra. A confusão tomava conta de sua mente. Escolhida para quê, Clara? O que ela está dizendo? O desespero invadia sua voz. O calor que o preenchia se transformava em um fio glacial. A cena que parecia mágica agora tinha um gosto amargo. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz e som irrompeu pela porta. Policiais entraram gritando ordens enquanto cercavam a sala. A mãe de Clara recuou, suas feições contorcidas de medo. Saia! Vocês não podem entrar! A urgência em sua voz soava como um eco sombrio. Um policial se adiantou, apontando para Clara. Você está presa! O ambiente estava impregnado de tensão. Clara se viu em um jogo de sombras e luzes. Sua mãe, agora assustada, se mirou para Eduardo. E você? O que você fez? Eu não fiz nada. Eduardo gritou inseguro. Calma, Clara. Alguém precisa explicar isso. Mas suas palavras estavam manchadas por inseguranças. O que realmente significava tudo aquilo? Clara, sua mãe interrompeu, quase implorando. Você não pode confiar nele. O coração de Clara disparou. Aquela confusão em sua mente agora ressoava como um eco de dúvidas. Por que não? Eu estou fazendo tudo isso por você. A frustração a fez gritar. O que deveria ser um momento de união parecia se desmoronar em um abismo. Porque ele não é quem você pensa. A revelação da mãe cortou. Como uma facada. Ele veio atrás de você, atrás do Elixir, porque isso é tudo o que ele precisa. Eduardo estremeceu. Um misto de dor e raiva lhe invadiu. O que você está falando? Como você pode saber disso? Ele olhava para Clara, mas ela estava estática, presa nas engrenagens confusas de um mistério maior. Seu pai. A mãe de Clara disse, a voz numa mistura de desespero e pena. Ele está envolvido, Clara. Foi ele quem fez isso. Ele sempre fez. As palavras da mãe atingiram Clara como um foguete. Tudo começou a girar. Quem era seu pai realmente? Ele sempre esteve por trás de tudo isso. Eduardo, isso não pode ser verdade. Clara sussurrou, negando com a cabeça, mas a dúvida começava a brotar dentro de si. Então, tudo ficou em silêncio. No meio da confusão, Clara percebeu algo caindo do bolso do policial caído, brilhando sob a luz. Era um medalhão familiar. Uma joia que ela conhecia bem. Meu Deus! Ela sussurrou, seus pés pesados ao se mover para mais perto. Eduardo, percebendo a mudança em Clara, seguiu seu olhar. O que foi? O medalhão estava coberto de sangue, mas suas gravuras eram inconfundíveis. É do meu pai. Ele deve ter algo a ver com tudo isso. As palavras saíram como um fio fino de esperança e desespero. Ora, não. O que mais você não sabe? A mãe de Clara olhou para o medalhão, um olhar de horror em seu rosto. Não pode. Clara, eles estão vindo. E no auge do desespero, um som alto e distorcido ressoou na sala. A porta foi arrombada com força. Homens encapuzados entraram, armados e sérios. Peguem-na.
Um grito ecoou e instantaneamente Clara compreendeu que o cerco se fechava. Clara, Eduardo gritou, puxando-a para perto. No meio daquele caos, Clara sentiu que tudo estava prestes a se desdobrar de uma maneira que nunca imaginou. Então, em questão de segundos, a cena se transformou. Um dos homens que invadiu a sala fez uma pausa ao ver Clara. Seu olhar se intensificou. Você é a chave. Ele avançou com uma determinação assustadora. O que ele sabia que Clara não sabia? A mãe dela, em resposta, soltou um grito que atravessou a sala. Não! Não deixe que ele se aproxime! As palavras da mãe eram um grito de desespero, um aviso que Clara não pôde ignorar. Mas já era tarde demais. O homem se lançou sobre Clara, capturando seu braço. E então, tudo desmoronou. Clara viu a verdade diante de seus olhos. O homem não era um inimigo, mas uma parte crucial do seu passado. Clara, você não sabe quem você realmente é. Ele gritou, enquanto as pessoas ao redor hesitaram. Como se a verdade pairasse no ar. Eduardo olhou para a mãe de Clara. O que ele quer dizer? O que isso significa? O pânico ressoava em sua voz. Clara também queria saber. O que está acontecendo? Nesse instante, tudo estava em jogo. O passado, o presente, as verdades e os segredos se chocaram. O que ela era? O que havia se escondido por trás da cura? E com essas perguntas, o peso de cada revelação despencava sobre seus ombros, enquanto o futuro se tornava uma névoa de incertezas. A única certeza era uma coisa: a vida que conhecia estava mudando para sempre, e as consequências disso estavam apenas começando a se desenrolar. Clara e Eduardo estavam paralisados. O homem que as segurava os olhava com uma intensidade que queimava. Você é a chave. Aquelas palavras reverberavam no ar, como um eco aterrorizante. Clara sentiu um nó na garganta. Que chave? Para quê? Eduardo se interpunha entre Clara e o homem. Sua expressão era de pura proteção e raiva. O que você quer dizer com isso? A tensão era palpável. As palavras saíam do fundo do peito, carregadas de uma urgência desesperada. A sala parecia girar, como se o tempo tivesse parado. Os outros homens encapuzados hesitaram, compartilhando olhares confusos. Saia da frente! Um deles rosnou. E Clara pôde sentir a pressão aumentando. O que estava acontecendo? Calma! Podemos resolver isso! Clara gritou, sua voz tremendo. Dentro dela, uma onda de medo e confusão tsunami. Havia algo em sua mente, lembranças fragmentadas, um passado que parecia evadir seu entendimento. Seu coração disparava e a realidade começava a desmoronar. O homem a puxou mais perto, seus olhos penetrantes buscando os dela. Você precisa entender, Clara, a verdade sobre sua família é mais complicada do que você imagina. O elixir que você carrega não é apenas cura, é uma conexão. E você tem o poder de decidir o que fazer com isso. Mas não será fácil. Repentinamente a mãe de Clara gritou. Não, você não pode deixá-los te manipularem. Venha, filha. O desespero em sua voz era ensurdecedor. Clara sentiu a dor nas palavras da mãe, mas a raiva a cauterizava. Você também estava mentindo. Quando o homem tentou se mover, Eduardo avançou mais. Se você se aproximar dela, eu juro que... As vozes se sobrepunham, crescendo em clamor de tensão. Calem-se! Gritou o homem encapuzado. Clara, você é mais do que sabe. Não deve confiar neles. Venha comigo e encontrará as respostas. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar.
o que ele estava insinuando. Mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz e som ressoou pela sala novamente. De fora, gritos e sirenes se misturavam. A polícia! Vamos sair daqui! Um dos homens gritou, iniciando um tumulto entre eles. As sirenes ecoavam como um lamento no ar, fazendo seu coração disparar ainda mais. E então, tudo aconteceu em uma fração de segundo. Um dos encapuzados, em sua pressa, derrubou uma estante. Livros e papéis voaram pelo ar como folhagens no outono. Clara se agachou, mas o que ela viu a atingiu como um raio. Uma foto. Era uma imagem em preto e branco. E quando a pegou, seus olhos se arregalaram. O rosto era familiar mais do que ela queria admitir. Era seu pai. Mas apenas isso. Ao seu lado, em seu braço, estava o homem que a segurava. Ambos felizes, inseparáveis. Não, isso não pode ser real. Eduardo, percebendo seu choque, tentou puxar a foto de suas mãos. Clara, o que é isso? O que você está escondendo? A urgência em sua voz havia desaparecido. Ele estava em estado de choque. A mãe de Clara olhou, a expressão transformando em pânico. Não, não olhe para isso. As palavras saíram em um sopro desesperado. O homem que antes a segurava agora estava em um estado de frenesi. Isso não deveria estar aqui, gritou, quase em pranto. E então ele virou-se para Clara. Você precisa decidir. Mas antes que ela pudesse reagir, um som estrondoso ecoou pela sala, como um trovão. A porta principal arrebentou. A polícia, como uma onda implacável, irrompeu, armas em punho. Todos no chão. Um grito cortou o espaço. O caos se instalou. Clara queria gritar, queria entender, mas a imagem de seu pai dominava seus pensamentos. O que significava tudo isso? Que mais ela não sabia? Eduardo, agora ao lado dela, segurava sua mão com força. Vamos sair daqui. Podemos descobrir isso juntos. Mas Clara hesitou. Eu não sei quem é você. Quem somos nós realmente? Aquelas palavras ficaram penduradas no ar como um eco. E enquanto a polícia cercava o lugar e sua mãe gritava por ela, Clara sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca. O que era real e o que era fake. E nesse momento de confusão, o homem encapuzado se virou, seus olhos expressando uma mistura de temor e determinação. O futuro de todos depende de sua escolha, Clara. Lembre-se do que você carrega e do que está disposto a sacrificar. Clara e Eduardo estavam paralisados. O homem que a segurava os olhava com uma intensidade que queimava. Você é a chave. Aquelas palavras reverberavam no ar como um eco aterrorizante. Clara sentiu um nó na garganta. Que chave? Para quê? Eduardo se interpunha entre Clara e o homem. Sua expressão era de pura proteção e raiva. O que você quer dizer com isso? A tensão era palpável. As palavras saíam do fundo do peito, carregadas de uma urgência desesperada. A sala parecia girar, como se o tempo tivesse parado. Os outros homens encapuzados hesitaram, compartilhando olhares confusos. Saia da frente, um deles rosnou, e Clara pôde sentir a pressão aumentando. O que estava acontecendo? Calma, podemos resolver isso. Clara gritou, sua voz tremendo, mas dentro dela, uma onda de medo e confusão de tsunami. Havia algo em sua mente, lembranças fragmentadas, um passado que parecia evadir seu entendimento. Seu coração disparava e a realidade começava a desmoronar. O homem a puxou mais perto, seus olhos penetrantes buscando os dela. Você precisa entender, Clara. A verdade sobre sua família
é mais complicada do que você imagina. O elixir que você carrega não é apenas cura, é uma conexão. e você tem o poder de decidir o que fazer com isso, mas não será fácil. Repentinamente, a mãe de Clara gritou: Não, você não pode deixá-los te manipularem. Venha, filha. O desespero em sua voz era ensurdecedor. Clara sentiu a dor nas palavras da mãe, mas a raiva a cauterizava. Você também estava mentindo. Quando o homem tentou se mover, Eduardo avançou mais. Se você se aproximar dela, eu juro que... As vozes se sobrepunham, crescendo em um clamor de tensão. Cale-se, gritou o homem encapuzado. Clara, você é mais do que sabe. Não deve confiar neles. Venha comigo e você encontrará as respostas. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que ele estava insinuando. Mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz e som ressoou pela sala novamente. De fora, gritos e sirenes se misturavam. A polícia, vamos sair daqui! Um dos homens gritou, iniciando um tumulto entre eles. As sirenes ecoavam como um lamento no ar, fazendo seu coração disparar ainda mais. E então, tudo aconteceu em uma fração de segundo. Um dos homens que invadiu a sala fez uma pausa ao ver Clara. Seu olhar se intensificou. Você é a chave. Ele avançou com uma determinação assustadora. O que ele sabia que Clara não sabia. A mãe dela, em resposta, soltou um grito que atravessou a sala. Não! Não deixe que ele se aproxime. As palavras da mãe eram um grito. É desespero, um aviso que Clara não pôde ignorar, mas já era tarde demais. O homem se lançou sobre Clara, capturando seu braço. E então, tudo desmoronou. Clara viu a verdade diante de seus olhos. O homem não era um inimigo, mas uma parte crucial do seu passado. Clara, você não sabe quem você realmente é, ele gritou, enquanto as pessoas ao redor hesitaram, como se a verdade pairasse no ar. Eduardo olhou para a mãe de Clara. O que ele quer dizer? O que isso significa? O pânico ressoava em sua voz. Clara também queria saber. O que está acontecendo? Nesse instante, tudo estava em jogo. O passado, o presente, as verdades e os segredos se chocaram. O que ela era? O que havia se escondido por trás da cura? E com essas perguntas, o peso de cada revelação despencava sobre seus ombros, enquanto o futuro se tornava uma névoa de incertezas. A única certeza era uma coisa: a vida que conhecia estava mudando para sempre, e as consequências disso estavam apenas começando a se desenrolar. E então, como um relâmpago em um céu limpo, o irmão de Clara, que todos acreditavam estar morto, apareceu na porta, com um olhar de raiva e dor no rosto. Clara, você não sabe o que está fazendo. Ele não é quem você pensa. O choque na sala era palpável. Clara mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Agora, as verdades que pareciam tão claras estavam se tornando um emaranhado de mentiras e segredos, e o que começou como uma busca por cura poderia se transformar em um pesadelo infernal. O que mais estava escondido? Como isso era possível? Cada mão estava prestes a ser jogada na mesa, e Clara sabia que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A aparição do irmão, tão inesperada, trouxe à tona um mar de emoções. Você! Mas você está vivo? A incredulidade coloriu sua voz. Aquela era a última pessoa que ela esperava ver ali, e sua mente girava em busca de uma explicação. Ele, no entanto, não teve tempo para esclarecimentos. Precisamos sair agora, Clara. Eles estão vindo. O olhar desesperado de seu irmão fez
O sangue dela correr frio. O homem que a segurava a soltou. A tensão estalou no ar como um fio prestes a se romper. Eduardo ficou ao lado de Clara, seu olhar alternando entre desconforto e determinação. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Mas Clara já não sabia em quem confiar. Sua mãe, em um canto, parecia atordoada. Você não pode confiar nele, Clara. Ele não é quem você pensa. A voz da mãe soava distante, uma eco. A sala se tornava um verdadeiro palco de terror e confusão. Os homens encapuzados começaram a se movimentar, deixando a atmosfera elétrica. Não podemos nos atrasar, um deles gritou, enquanto a polícia invadia, invocando gritos e ordens. Clara precisava de respostas, mas tudo estava se desenrolando rápido demais. Sua mente percorreu as lembranças, passando por cada instante. O elixir, a certeza de cura, as revelações. Clara, escute. A voz do irmão interrompeu seus pensamentos. Nosso pai te procurou porque sabia que você é especial. O elixir, ele não é só um tratamento. É uma ligação com algo muito maior. Você é a chave que pode quebrar o ciclo. Seus olhos refletiam uma urgência desesperada. Aquelas palavras e a reverberação do passado perfuraram seu coração. Afinal, o que era essa chave? A realidade dela estava se despedaçando. De repente, uma explosão de barulho entrou pela porta. Policiais armados gritaram ordens e cercaram a sala. A mãe de Clara rapidamente se agachou, desmoronando sob o peso das emoções. Não deixem eles pegarem minha filha. O desespero em seu tom era palpável, e tudo parecia se desenrolar em uma espiral de caos. Eduardo, percebendo que o tempo acabava, segurou a mão de Clara. Vamos, precisamos agir. Não vamos deixar que essa verdade destrua tudo. Ele olhou nos olhos dela. Sua determinação irradiava como um farol em meio à escuridão. Mas o homem que a segurava antes mudou de estratégia. Clara, você conhece o verdadeiro valor do que está em jogo. Não deixe que esses covardes a façam desistir do que você pode se tornar. Clara olhou para os dois lados, sentindo o peso da pressão. Um lado a puxava para o que conhecia, a segurança da sua mãe. O outro lado a chamava para descobrir a verdade oculta de sua origem e uma conexão que poderia mudar tudo. Com um último olhar, ela fez sua escolha. Eu não luto só por mim, eu luto por todos nós. Sua voz ressoou com uma força renovada, um clamor que incendiou seu espírito. E naquele momento, uma luz ofuscante pareceu brilhar ao redor deles. Os encapuzados hesitaram, e Clara percebeu que a verdadeira batalha não estava apenas do lado de fora, mas dentro dela. E com o estrondo da porta arrombada, Clara e Eduardo foram envolvidos em um furacão de movimento. Mas antes que tudo se afastasse, ela sentiu como se algo dentro dela se conectasse, um poder pulsando em suas veias. Eu vou descobrir a verdade e ninguém vai me parar. O clima ao redor deles mudava, e com isso, a vida de Clara nunca mais seria a mesma. O futuro se abria como um mistério, o elixir, a conexão, as decisões a serem tomadas. E a dúvida pairava no ar enquanto eles se lançavam no desconhecido. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.